Sob bênçãos de paz e amor emanadas do nosso Mestre Jesus, damos boas-vindas a você que acompanha a partir de agora os Pensadores Espíritas, programa que vai ao ar ao vivo toda quarta-feira às 8 da noite, numa transmissão do canal Amigos de Nosso Lar através do YouTube. E como estamos aqui ao vivo, você pode participar. Basta, através aí do próprio YouTube, enviar a sua mensagem que teremos o maior prazer, a maior alegria em colocar aqui na tela e enviarmos também a nossa saudação, além de você poder também fazer alguma pergunta relativa, então, aos pensadores espíritas que apresentamos no nosso programa. Nosso objetivo é sempre apresentar e divulgar a obra daqueles que pensaram o espiritismo, que multiplicaram o pensamento espírita para todas as pessoas. E temos trazido aqui pensadores e autores, tanto estrangeiros quanto nacionais. E hoje não será diferente. Nós vamos, primeiramente, fazer uma viagem para fora do Brasil, mas fique tranquilo, porque na sequência nós retornaremos, porque o nosso primeiro foco é um pensador espírita estrangeiro, não brasileiro, e depois, sim, nós vamos ver a vida, a obra, o pensamento de um espírita brasileiro. Muito bem, então vamos dar início viajando, atravessando o Oceano Atlântico, porque vamos agora para a França. A França, da Paris, cidade-luz em pleno século XIX. Mas o nosso foco não é a cidade-luz. Nós vamos, então, fazer um sobrevoo saindo de Paris e vamos até a cidade de Tours, porque lá renasceu, viveu, trabalhou e veio a desencarnar um dos grandes pensadores do Espiritismo. Nós estamos falando dele, que aí está na tela, Leon Denis. E depois nós vamos atravessar novamente o Oceano Atlântico, vamos dar uma passadinha por Salvador, lá na Bahia, mas também faremos a viagem, o sobrevoo, para nos fixarmos na cidade do Rio de Janeiro, onde viveu, trabalhou e veio a desencarnar Jorge Andréa. Hoje nós vamos, portanto, conhecer a vida, a obra e o pensamento desses dois companheiros extremamente valorosos, Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec na França, e o nosso querido Jorge Andréa, que foi médico psiquiatra aqui no Brasil. Esses são os dois pensadores espíritas que vamos destacar, e de cada um vamos também destacar uma obra específica. Vamos, então, prosseguir, deixando aqui na tela apenas, então, somente Leon Denis, que viveu de 1º de janeiro de 1846 a 12 de abril de 1927. Portanto, ele viveu toda a segunda metade do século XIX e boa parte da primeira metade do século XX. Inclusive, Leon Denis assistiu o acontecimento, muito triste, aliás, da história humana, da Primeira Grande Guerra Mundial. Vamos conhecer, então, um pouquinho da vida desse verdadeiro gênio do Espiritismo, autodidata por excelência. Ele vinha de uma família muito pobre, desde cedo, já criança, ele teve que se colocar a braços com o trabalho para ajudar o pai no sustento da família. Ele
pouco pôde estudar e conseguiu se alfabetizar com muito esforço e se tornou um voraz leitor de jornais, revistas e livros. Trabalhando desde cedo, ele ia juntando um pouquinho do dinheiro que ganhava justamente para comprar os jornais, as revistas e os livros. E foi assim que ele se deparou um dia na vitrine da livraria com O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ele comprou, fez a leitura e imediatamente abraçou o espiritismo. Apesar de que a sua mãe não queria saber dessas coisas ligadas ao sobrenatural, não, ligada a essa coisa um tanto espiritual, mas ela mesma depois acabou lendo o Livro dos Espíritos e também aceitou as ideias espíritas. Leon Denis, ele então, já com 18 anos de idade, estava integrado ao movimento espírita francês ali da cidade de Tours. E nessa cidade, ele pôde, em 1862, fazer a recepção a Allan Kardec e Amélie Baudet, que estavam viajando pela França, divulgando o espiritismo. Segundo o relato do próprio Leon Denis, nessa oportunidade, ele não pôde ter um diálogo com o mestre. O que ele vai fazer, então, depois, principalmente através de correspondência. Leon Denis trabalhou a sua vida toda como representante comercial, ou, como se dizia na época, caixeiro viajante. Foi assim que ele conheceu não apenas a França, mas também países vizinhos e países outros, ou as chamadas colônias francesas também na África, porque ele representava algumas casas comerciais. E ele, nos seus estudos, acabou se revelando um grande filósofo, de uma cultura excelente, impressionante, como Leon Denis, autodidata, estudou, como ele conseguiu absorver não apenas o espiritismo, mas diversos outros segmentos da cultura humana. Naturalmente, que era um espírito já preparado, que já vinha de outras encarnações com uma bagagem intelectual muito grande, mas não apenas isso, porque ele tinha uma bagagem moral muito grande. Leon Denis foi extremamente respeitado, não apenas pelos espíritas, mas também fora e, inclusive, no meio educacional, porque Leon Denis foi um grande defensor da educação, na formação das novas gerações. Ele foi associado de uma organização educacional francesa famosa à época, e ele viajou por toda a França para fazer palestras sobre educação, além das palestras sobre o espiritismo. E Leon Denis escreveu muito, vários livros, mas também centenas de artigos publicados nos jornais da sua época, tanto artigos espíritas, defendendo e divulgando o espiritismo, quanto artigos também voltados para o campo da educação. E ele é um dos pioneiros da realização dos congressos internacionais de espiritismo. E ele, antes de desencarnar, em 1925, ele, inclusive, presidiu o Congresso Internacional de Espiritismo, realizado na França. Então, nós temos aqui, em Leon Denis, um dos grandes expoentes do espiritismo, não apenas em terras francesas, mas para o mundo.
para toda a humanidade, porque ele realmente conseguiu entender o Espiritismo, a sua aplicação na vida humana e as suas consequências para o aperfeiçoamento da humanidade. Então, conhecemos aqui um pouquinho da vida de Leon Denis, que trabalhou muito no campo mediúnico também, ele foi muito assessorado por espíritos superiores, e algumas das obras que ele nos deixou, todas elas traduzidas e publicadas aqui no Brasil, portanto, estão em português, estão agora no slide. Então, nós temos os livros O Porquê da Vida, O Além e a Sobrevivência do Ser, Depois da Morte, No Invisível, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Socialismo e Espiritismo, O Espiritismo na Arte, Joana Dark Medium, Cristianismo e Espiritismo, Espíritos e Médios. Nós temos aí no slide 11 títulos de livros do nosso Leon Denis, e dá para perceber pelos títulos que vários desses livros estão voltados realmente ao pensamento filosófico à luz da doutrina espírita. Leon Denis já esteve no nosso programa, na verdade, hoje ele está retornando pela segunda vez, porque a obra dele tem que ser destacada. E você que está aí nos acompanhando, já se prepare, porque Leon Denis vai retornar. Estará aqui mais algumas vezes em Os Pensadores Espíritas. E a grande questão a ser resolvida é a seguinte: qual livro de Leon Denis escolher para destacar no nosso programa? Não é uma tarefa das mais fáceis. Mas hoje chegamos à conclusão que deveríamos destacar o seu livro O Grande Enigma, uma obra portentosa, maravilhosa, que vamos passar a conhecer a partir de agora, o seu conteúdo, e vamos destacar dessa obra 2 textos do Leon Denis para conhecermos, então, o seu pensamento. Mas eu já posso dizer a você que se você não conhece esse livro, se você não fez a leitura de O Grande Enigma, ou se já leu esse livro, mas há muito tempo, não perca tempo. Depois do programa, procure o livro na sua estante aí, na sua biblioteca, ou faça a aquisição do mesmo para a leitura, porque realmente é uma obra muito importante, uma obra muito profunda. E nessa obra, Leon Denis aborda com propriedade temas ligados ao universo e à natureza, evidenciando os propósitos da lei do destino e demonstrando o porquê da existência do homem. Ressalta a importância da educação moral ao longo da história da humanidade, apontando fatos que marcaram o processo de evolução dos espíritos terrenos. Portanto, nós, porque somos nós os espíritos que formamos a humanidade terrena. Portanto, ele está ligando aqui a doutrina espírita à educação, na defesa da tese da educação moral, que é apresentada pelos espíritos superiores e por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a obra básica da nossa doutrina. Então, ele vai estudar toda a lei divina que rege o universo, a natureza terrena e a evolução do ser humano. Então, essa é a finalidade dessa obra, O Grande Enigma. Vamos conhecer, então, o conteúdo do livro, que possui 3 partes. A primeira, Deus e o Universo. Na segunda parte, ele estuda o livro da natureza.
E na terceira parte, a lei circular. Vamos conversar um pouquinho sobre essa lei circular, porque é uma tese que Leon Denis utiliza não apenas nesta obra, O Grande Enigma, mas também em outros livros seus. Ele está aqui se referindo à reencarnação, que ele chama de lei circular. Ou seja, né? Porque você é criado por Deus, você vive no mundo espiritual, você então você encarna, desencarna, retornando ao mundo espiritual, reencarna para dar continuidade ao seu progresso e assim vai, até chegar à perfeição. Então, ele entendia a reencarnação como uma lei circular. Entre os temas que ele desenvolve nessas 3 partes do livro, nós temos o Grande Enigma, unidade substancial do universo, solidariedade, comunhão universal, as harmonias do espaço, necessidade da ideia de Deus, as leis universais. E ainda estuda a ideia de Deus e a experimentação psíquica, a ação de Deus no mundo e na história, objeções e contradições, o céu estrelado, a floresta, o mar, a montanha, elevação, a lei circular da vida, a missão do século XX. Este último tema, você vai pensar, nossa, mas nós já estamos em pleno século XXI, mas não podemos esquecer que Leon Denis escreveu O Grande Enigma entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, o seu olhar era voltado, portanto, para o século XX, que estava iniciando e do qual ele viveu 27 anos. Lembrando, ele desencarnou em 1927. Então, seria natural que ele lançasse o olhar para o século XX. Mas muito do que ele escreve, podemos também trazer para o século XXI. E fazer também uma comparação entre o que de fato aconteceu durante o século XX e a visão que Leon Denis tinha dos acontecimentos, da missão do ser humano nesse século. Será que cumprimos essa missão? Mas eu não vou trazer a resposta, porque isso você vai conhecer lendo a obra O Grande Enigma e seu último capítulo. Bem, agora nós vamos destacar 2 textos de Leon Denis, extraídos justamente do livro O Grande Enigma, para conhecermos de perto o pensamento de Leon Denis. Vamos, então, ao primeiro texto. Diz ele: e a voz me disse, publica um livro que nós te inspiraremos. Um livrinho que resuma tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos não ser a vida uma coisa vã de que se possa fazer uso leviano, e sim uma luta pela conquista do céu, uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, regida por leis augustas e equitativas, acima das quais paira a eterna justiça, amenizada pelo amor. Esse texto de Leon Denis está na abertura do livro. E vou aqui confessar a todos vocês que estão nos acompanhando que na minha adolescência tive a oportunidade na Associação Espírita Jacó, que fica no bairro do Tatuapé, entre o bairro do Tatuapé e o bairro da Vila Formosa, na cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de reorganizar a biblioteca lá do Centro Espírita. Sempre fui ávido por livros,
e leituras. E quando eu me deparei com as obras de Leon Denis, eu as li. E esse livro, O Grande Enigma, no seu prefácio, na sua apresentação, nunca me saiu da mente. Porque a apresentação é tão bela, ela é ao mesmo tempo poética e filosófica. E Leon Denis lembra que ele estava de férias na Provença, e ali olhando para a natureza, o mar à sua frente, ele recebeu essa inspiração. Ele diz que ele ouviu uma voz falando intimamente para ele, para que ele escrevesse um livro que orientasse as pessoas sobre a vida, sobre a conquista do chamado Reino do Céu, uma obra para elevar, para edificar à luz da doutrina espírita. Assim, então, inspirado, Leon Denis escreveu O Grande Enigma. E como ele confessa aqui no seu texto, não é uma obra que ele planejou, não é uma obra que ele estava pensando em escrever. Foi uma obra, na verdade, escrita, digamos assim, a quatro mãos, ou talvez mais, porque Leon Denis serviu basicamente de médium, recebendo as ideias, os pensamentos, as inspirações dos bons espíritos e traduzindo tudo isso em palavras, frases e textos maravilhosos para compor o livro O Grande Enigma, que justamente vem trazer para nós, à luz do Espiritismo, o que é a vida, o nosso destino, o que estamos fazendo aqui, o que precisamos fazer para encontrar a felicidade, o nosso papel no planeta Terra e os cuidados que temos que ter com essa nossa casa abençoada, dádiva divina para todos nós. Revelando, então, assim, toda essa lei de Deus, que tudo rege, que, se é justa, é também amorosa, misericordiosa. E aí, então, surgiu o livro O Grande Enigma, para dar resposta aos nossos questionamentos. Esse é um livro para todas as épocas. Não é um livro do final do século XIX. Ele não é um livro do início do século XX. Ele é um livro atemporal. Ou seja, é um livro para todos os tempos. Porque Leon Denis se preocupou em trazer a visão que o Espiritismo tem sobre a alma imortal, a reencarnação, a vida futura, a lei de evolução, a justiça divina, para nós, para o leitor. Não importa se ele acredite ou não nessas coisas. Por isso, nós sempre recomendamos essa obra magistral de Leon Denis, O Grande Enigma. Mas vamos, então, agora a um segundo texto extraído dessa obra. Quando Leon Denis nos diz: não é, pois, com um hino fúnebre que devemos acolher a morte, e sim com um cântico de vida, porque não é o astro da tarde que se ergue cruel, mas a estrela radiosa da verdadeira manhã. Canta, ó alma, o hino triunfal, o hosana do novo século, no qual tudo irá nascer para destinos mais gloriosos. Sobe sempre mais alto na pirâmide infinita da luz e, semelhante ao herói da legenda do Excelsior, vai fixar tua tenda nos tambores radiosos do incomensurável
do eterno. Estas palavras de Leon Denis já estão lá no final da obra, na sua conclusão. Vamos tomar uma água, que hoje a garganta está exigindo. E nós vemos, então, neste texto maravilhoso de Leon Denis, o quanto ele é poético e também filosófico. E ele encara aqui de frente, através dos princípios espíritas, a morte, mas mostrando que ela não é noite, ela não é treva, ela não é tenebrosa, nada disso. Na verdade, ela é manhã radiosa de sol, porque a morte nos tira da prisão do corpo orgânico, nos devolvendo a realidade da vida espiritual. Então, não temos que temer a morte, não temos que ter medo da morte, nem temos que fugir da morte, mas entender que ela faz parte da lei divina e é um fenômeno absolutamente natural. E, portanto, quando chegar a nossa hora, vamos nos despedir da existência terrena com tranquilidade, porque a vida continua. Somos seres imortais e há toda uma eternidade à nossa frente. Tudo isso Leon Denis trabalha nesse seu livro O Grande Enigma, que, mais uma vez, reforçamos, você precisa ler, estudar, meditar sobre o seu conteúdo. Nós agradecemos por termos conhecido, aliás, agradeço particularmente aos meus pais e aos diretores do Centro Espírita, lá da Associação Espírita Jacó, ali na década de 1970, que me permitiram reorganizar a biblioteca e entrar em contato com Leon Denis e suas obras maravilhosas que alicerçaram a minha formação no Espiritismo. Mas agora está na hora de deixarmos a França. Acabou o nosso passeio nessa terra tão maravilhosa e vamos pegar o avião para cruzar novamente o Atlântico, voltando para o Brasil. Nós vamos fazer uma parada técnica em Salvador, Bahia, porque lá nós vamos pegar o querido Jorge Andréa. Jorge Andréa, que viveu de 10 de agosto de 1916 até 1 de fevereiro de 2017. E é isso mesmo, nosso centenário Jorge Andréa. Sabe por que nós estamos fazendo essa parada lá em Salvador? Porque é a terra do bom baiano Jorge Andréa. Mas ele não ficou lá. Ele, na verdade, continuou a viagem, porque ele se radicou, viveu e veio a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro. Então, fazemos uma parada em Salvador, colocamos o Jorge Andréa no avião e vamos para o Rio de Janeiro e chegamos, porque estamos transmitindo o programa exatamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Jorge Andréa, que nasceu ali mesmo, em Salvador, capital baiana. Ele era médico psiquiatra e também fez carreira militar na Força Aérea Brasileira. Jorge Andréa, quando estava com 93 anos de idade, ele compareceu ao Congresso de Espiritismo do Estado do Rio de Janeiro. À época, eu colaborava com a Rádio Rio de Janeiro, uma emissora espírita, que é conhecida como a emissora da Fraternidade, e fui lá encarregado de fazer uma entrevista a ele. Eu não sou da área médica,
das ciências exatas, muito menos psiquiatra. O que eu conheço da psiquiatria é pelos estudos que realizo graças ao próprio espiritismo. Então, lá fui eu, com algumas perguntas já elaboradas, e fui conversar com ele, gravar uma pequena entrevista. E ele me atendeu com muita fraternidade, sorrindo, estava lá autografando os livros. Então, rapidamente, 10 minutinhos, gravamos lá a entrevista, e a primeira pergunta foi como ele estava vendo os avanços atuais da psiquiatria em face da realidade da alma imortal que somos. Jorge Andréa deu uma resposta com uma lucidez impressionante e fazendo citações de últimos estudos científicos da área da psiquiatria e da neurologia. E ele já tinha para mais de 90 anos de idade. É uma pessoa realmente extraordinária. Jorge Andréa fez parte do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que existe até hoje, onde ele deu aulas memoráveis ao longo de muitos e muitos anos. Deixou mais de 20 livros, portanto, temos uma excelente literatura para o nosso conhecimento. E lembro também uma vez, quando estava recém-chegado aqui no Rio de Janeiro, isso foi na década de 1980, nós estávamos organizando a Comerge, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e ele aceitou um convite para fazer uma palestra para nós, os jovens, sobre o tema central ali daquela confraternização, que iria abordar a reencarnação, e nós pedimos a ele que fizesse uma abordagem um tanto científica, ligando a reencarnação à questão da genética, da formação do corpo, e ele fez a palestra, que, aliás, foi belíssima para nós, na sede da atual CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso Jorge Andréa, que também na intimidade era conhecido como o bom baiano Andréa. Ele era homem de bom papo, gostava de trocar ideias e se dava bem com todo mundo. Vamos, então, conhecer agora alguns dos livros escritos e publicados do Jorge Andréa. Nós temos os livros Palingênese, a Grande Lei, Dinâmica Espiritual da Evolução, Forças Sexuais da Alma, Psicologia Espírita, Correlações Espírito-Matéria, Impulsos Criativos da Evolução, Visão Espírita nas Distonias Mentais, Psiquismo, Fonte da Vida, Ciência, Espiritismo e Reencarnação, Segredos do Espírito e do Outro Lado da Matéria. Assim como nós vimos na relação de obras do Leon Denis, que ele tenha uma vertente muito filosófica, nós vemos aqui na listagem das obras do Jorge Andréa que ele tem uma vertente muito científica. Ele era da área médica, não podia ser diferente. E, como aconteceu com Leon Denis, veio a dúvida: qual livro escolher agora do Jorge Andréa para destacar? Eu digo agora porque o Jorge Andréa, assim como o Leon Denis, que esteve na primeira parte do programa, também já compareceu aqui nos Pensadores Espíritas. Mas com essa vasta obra, sem nenhuma dúvida, ele tinha que retornar, como retornará outras vezes. Olhando à estante, compulsando as obras, nos chamou a atenção o livro Palingênese, a Grande Lei. Palingênese é o termo grego para reencarnação. Na antiga Grécia, eles usavam o termo palingênese
para se referir à volta do espírito num novo corpo. Pois bem, na apresentação, nós descobrimos que esta obra, nela, o Jorge Andréa revela o mecanismo palingenético, ou o mecanismo reencarnatório. Ele vai ao cerne do tema, apresentando a palingênese ou reencarnação como a grande lei da vida, a participar da fenomenologia biológica. A célula, o espermatozoide, a glândula pineal ou epífise são largamente estudados nessa obra que representa um marco científico na literatura espírita. Ele não discute e nem perde tempo em elucubrações filosóficas e citações sem maior sentido. Estuda a reencarnação do ponto de vista espírita. Portanto, embora sendo uma obra que vai utilizar conhecimentos científicos na área da biologia, portanto, não podendo fugir a terminologias mais técnicas, não é um livro complicado. Não é um livro apenas para quem é das ciências. Não. E ele não discute a reencarnação. Ele traz a reencarnação desde o início do livro como um fato inconteste, comprovado, e como que o fenômeno da reencarnação atua sobre a formação do novo corpo que o espírito irá utilizar na nova existência terrena. Então, esse é o livro Palingênese, a Grande Lei. Vamos conhecer, então, o conteúdo dessa obra. A obra é dividida em 6 capítulos, mas esses capítulos possuem vários subtemas. Então, estamos trazendo aqui a relação dos temas que são estudados por Jorge Andréa. Então, a célula, multiplicação celular, cromossomos e genes, código genético, dinâmica celular, óvulo e espermatozoide, gamerogênese, fecundação, determinação cromossomial do sexo, teorias sobre a fecundação, glândula pineal ou epífise, aspecto histofisiológico, substrato energético da glândula pineal, núcleos em potenciação, zonas gênicas e seus campos de força, palingênese, acasalamento da energia espiritual na glândula pineal e os alicerces da palingênese. Enrolou? Os termos são muito técnicos? Não. Tenha calma, porque Jorge Andréa procura ser objetivo, o mais simples possível, para passar as explicações técnicas, biológicas, genéticas ao leitor, fazendo sempre a ligação com a questão do perispírito, a questão do modelo organizador biológico, espiritual, a glândula pineal, que está no nosso cérebro. Ele faz um estudo que não é complexo, porque ele não escreveu o livro tendo por objetivo alcançar apenas os cientistas. Não. O livro é escrito para o público em geral. E, embora você possa não estar muito afeito a esse terreno da biologia, tenho certeza que, com calma, fazendo suas marcações, olhando pelo Google, na internet, determinadas definições e conceitos, você conseguirá acompanhar esta obra do Jorge Andréa. Vamos agora conhecer o conteúdo do livro através de 2 textos que selecionamos
para trazer aqui no nosso programa. Vamos, então, ao primeiro, palavras de Jorge Andréa, nessa obra, Palingênese, a Grande Lei. Consideramos a palingênese um processo normal de lógica evidente e clareza meridiana. O processo palingenético em biologia, além de ser a melhor solução para os mais altos problemas da vida, é o mais completo de condições e praticamente apoiado pela ciência. Sem este conceito, que abrange as ideias evolutivas de hoje, só nos resta o acaso, que traduz o oposto agnóstico e penumbroso. Vamos trocar a palavra palingênese pela palavra reencarnação. Aí o texto fica da seguinte forma: consideramos a reencarnação um processo normal de lógica evidente e clareza meridiana. O processo reencarnatório em biologia, e assim segue o texto. Portanto, Jorge Andréa explica que, considerando a reencarnação como evidente, considerando a reencarnação como uma explicação lógica e também com base na observação dos fatos, na comunicação dos espíritos, ele entende que a biologia só tem a ganhar com a reencarnação. E que com a reencarnação, a biologia conseguirá finalmente explicar diversos fenômenos que hoje, biologicamente falando, não têm explicação, porque suas causas não são conhecidas. É que elas estão no espírito e no perispírito, o corpo espiritual, que modela o novo corpo orgânico, sempre dentro dos desígnios da lei divina. Ele diz que a ciência hoje praticamente apoia a ideia da reencarnação. É porque Jorge André está fazendo referência a diversos estudos acadêmicos e científicos sobre a reencarnação. E aqui nós podemos destacar o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, obra assinada pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia. Ian Stevenson já desencarnou, mas deixou para nós não apenas 20 casos, deixou um acervo com mais de 2.000 casos estudados, pesquisados e catalogados que sugerem a existência científica da reencarnação. Se você não conhece essa obra, 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, já fica aqui a recomendação para a sua leitura. Mas temos mais um texto do Jorge André para destacar. Vamos a ele. Ele nos diz: a palingênese, pela lógica que encerra, é de grande aceitação nos dias de hoje, quando a compreensão humana atinge horizontes mais amplos. Uma ideia que suporta milênios e, fazendo parte das civilizações mais antigas da Terra e penetrando intelectualidades de elite, tem que possuir em sua essência um estofo de perfeição e poderosos alicerces com algo interessante e real. E isto seria tão racional, tão pleno de lógica, praticamente respondendo por uma prova dentro do campo filosófico. Então, estamos dizendo aqui, Jorge Andréa, que a palingênese, ou reencarnação, é uma ideia, é uma teoria, é uma hipótese tão lógica, mas tão lógica,
e que aparece em diversas civilizações humanas, as chamadas civilizações antigas, e é estudada em todos os tempos por homens intelectualizados, eminentes, sábios de diversas áreas do conhecimento humano, e somente isso já é uma prova de que a reencarnação de fato existe. Porque se não tivesse nenhuma base, seria uma crença ou teoria que já teria morrido. Mas, muito pelo contrário, está extremamente presente. E me faz lembrar, certa vez, numa roda de conversa entre amigos e amigas espíritas, e nós estávamos conversando sobre a reencarnação, quando um senhor, que não estava na roda, mas estava próximo, se virou para nós para dizer: olha, estou ouvindo aí que vocês estão falando desse negócio aí da reencarnação, dessa tal de reencarnação. Quero dizer que eu não acredito. Para mim, reencarnação é uma balela, ou seja, reencarnação é uma mentira. Então, olhamos para ele e fizemos o seguinte raciocínio. Muito bem, vamos pegar a reencarnação apenas como uma hipótese, talvez. O senhor não considera que se a reencarnação for uma verdade, ela responderia a muitos questionamentos e a muitas dúvidas que temos sobre a vida? E ele nem precisou pensar muito para responder. E foi logo dizendo: ah, sim, não, sem nenhuma dúvida. Se a reencarnação fosse verdade, sim, ela daria muitas explicações para a nossa vida. Então, tá bom. Pense sobre isso. E é o que nós temos que fazer. Ora, se a reencarnação consegue explicar as nossas dúvidas existenciais, então por que ela não pode ser uma verdade? Tudo isso, então, é trabalhado por Jorge Andréa na sua obra Parengênese, a Grande Lei, que também recomendamos que você faça a sua leitura e o seu estudo. Assim, no programa de hoje, Os Pensadores Espíritas trouxe para nós Leon Denis, diretamente da França, e Jorge Andréa, diretamente de Salvador, mas também, um tanto quanto, do Rio de Janeiro. Esse é o nosso programa que vai ao ar toda quarta-feira, às 20h, pelo canal Amigos de Nosso Lar, que transmite o programa através do YouTube. Próxima quarta-feira, outros 2 pensadores espíritas, e de cada um destacando sempre um livro de sua autoria. É com esses pensadores que nós conseguimos compreender melhor o Espiritismo, estudá-lo melhor e, portanto, aplicá-lo melhor, primeiramente na nossa própria vida, e aí, então, termos essa visão bem ampla, profunda, das consequências morais do Espiritismo para a vida humana. Meu muito obrigado pela sua companhia, rogando a Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que possamos todos termos paz em nossos corações e trabalhando sempre pelo bem da humanidade, porque é nesse trabalho, segundo o esclarecimento dos benfeitores espirituais, que realizaremos com o tempo a transformação moral da humanidade. Um grande abraço a você e até nosso próximo programa.